Olá, meus amigos, muito bom dia. Estamos aqui retomando a nossa produção de vídeos, produção de conteúdos aqui no nosso canal, que trata sobre holding familiar, planejamento familiar e sucessório através de holding, ok, meus amigos? Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu tomar um cafezinho aqui para ajudar aqui nessa produção de conteúdo, dar uma turbinada aqui. Vamos fazer o Zoom Streaming. Né? Lembrando que eu gravei aí um vídeo falando sobre as informações do curso, né, que estará aí com as inscrições abertas a partir do dia 6 de abril, falei dos bônus especiais aí para a primeira turma, tá? Então, se você está vendo esse vídeo depois do dia 6 de abril, dá uma olhadinha, tiver interesse aí em conhecer um pouco mais sobre o meu curso, Holding Familiar do Zero, dá uma olhadinha aí nos comentários, desculpe, na descrição do vídeo, que tem o link da página com todas as informações relacionadas ao curso, tá? Mas, se não for esse, se você achar que não é esse o seu momento de dar uma turbinada aí no seu escritório, seja de advocacia, seja de contabilidade, não tem problema. Nosso canal está aqui para a gente compartilhar muito conhecimento sobre holding familiar e sempre questões práticas. Então, deixe seu like, deixe aí seu comentário, sugestão de vídeos, tá? Eu tenho produzido muitos vídeos aí sempre voltados para o atendimento aí da demanda da nossa audiência, do nosso canal. Então, muitíssimo obrigada a todos vocês que participaram, que participam, ok? Bom, gente, vamos lá. Como eu acabei de dizer, né, respondendo aqui uma dúvida do colega, eu vou olhar aqui, eu estou aqui com o meu celular aberto, e ele colocou uma dúvida muito interessante aqui, tá? E, assim, eu sempre trago isso, né? Holding está nos holofotes, né? Seja do ponto de vista comercial, muitos advogados, muitos contadores que estão verificando aí que holding, na verdade, é uma excelente oportunidade de trabalho, então estou enveredando por esse caminho de trabalhar com holding, porque eu fico muito feliz, que eu acho que quanto mais a gente trabalhar esse tema, mais ele se tornará conhecido pela população e aumenta o interesse das pessoas por esse produto, tá? E também porque, assim como nós abrimos os olhos para esse produto, o fisco abriu os olhos, a jurisprudência abriu os olhos, os tribunais abriram os olhos, e a gente tem tido aí muitas situações, muitos julgamentos que envolvem questões relacionadas a holding, ok? E aí, tudo que eu tenho trazido aqui, assim como no curso, são questões bem atuais, é um curso voltado aí para o que tem de mais atual na jurisprudência a respeito dos temas. Ok, gente? E aí, vamos lá, eu estou trazendo aqui a dúvida do colega. Ele coloca aqui, doutora, em caso de morte de um donatário, seria possível incluir cláusula transferindo as cotas para um outro sócio, não estando vivo o doador originário? É a questão da cláusula de reversão em favor de terceiros, tá? E aí, gente, eu vou dar uma diminuída aqui no nosso, na minha tela, porque eu vou abrir aqui para vocês um artigo do Código Civil que trata sobre doação. Eu vou partir dele, tá? E eu vou ler aqui, o artigo 547, ok? Ó, o doador pode estipular que os bens doados voltem ao seu patrimônio se sobreviver ao donatário, ou seja, se o donatário falecer antes dele. Essa é o artigo 547 do Código Civil, que a gente tem aí a previsão legal da cláusula de reversão, tá? E aí, esse artigo tem um parágrafo único, que diz assim, ó, não prevalece cláusula de reversão em favor de terceiros. O que é que isto significa na prática? Significa que a cláusula de reversão, ela se aplica quando a estipulação expressa de que, havendo o falecimento do donatário, aquele que recebe o bem em doação, se ele falecer antes do doador, o bem retorna ao patrimônio desse doador, tá? É uma cláusula resolutória dessa doação. Então, houve a doação, houve o ato de liberalidade com a entrega desse patrimônio, tá? Mas se o donatário falece, esse bem retorna. Essa doação é resolvida, tá? Existe uma resolvida, ela é extinta, ela deixa de produzir efeitos, esse bem volta ao patrimônio do doador. E aí o parágrafo único diz, olha, não é possível estipulação de cláusula de reversão em favor de terceiros. Então, neste caso, eu vou reler aqui a pergunta. Em caso de morte do donatário,
Seria possível incluir cláusula transferindo as cotas para um outro sócio não estando vivo o doador? Ou seja, olha, vai reverter em prol do doador. É assim que eu entendi a dúvida, tá? Do colega. Vai reverter em prol do próprio doador. Mas se o doador já tiver falecido, eu quero que seja estipulado em favor de um terceiro. Eu vou analisar as duas situações, tá? Então, primeiro, o doador doou o bem com cláusula de reversão para si, ok? Para si. O donatário falece, o bem retorna ao doador. Cláusula de reversão clássica, ok? Sistemática, clara e límpida aí de uma cláusula de reversão. Aí vamos lá. O doador doa o bem, ok? Ao donatário, com cláusula de reversão à terceira pessoa. O doador está vivo, ok? Ele está vivo, mas ele coloca lá uma cláusula dizendo assim, olha, se o donatário falecer antes de mim, eu quero que esse bem vá para uma terceira pessoa que não eu. Impossibilidade legal, tá? Não pode haver estipulação aí de cláusula de reversão em favor de um terceiro. A cláusula de reversão, ela se aplica ao patrimônio do doador, porque ela resolve a doação, ela extingue a doação, esse ato jurídico que foi realizado, ok? E aí o bem retorna ao patrimônio do doador. Terceira situação aí, que foi a que o colega apontou. O doador doa um bem, aqui eu estou falando um bem genericamente, pode ser um imóvel, pode ser móvel, pode ser cota de uma sociedade, isso pouco importa, o raciocínio será exatamente o mesmo, tá? Então, o doador doa um bem a um donatário e prevê cláusula de reversão em favor de si, que é a cláusula de reversão, deve ser assim, ok? Prevê cláusula de reversão em favor de si. Mas, se ele já tiver falecido e, posteriormente, o donatário falecer, esse bem retornará ao patrimônio de uma terceira pessoa, ok? O que seria muito prático, se a gente parar para pensar numa sistemática holding, tá? Se o doador pudesse dizer assim, olha, eu vou doar para você, ok? Para esse filho. Se esse filho falecer, essa cota retorna para mim, é o que a gente recomenda. Mas se eu também já tiver falecido, vai para o meu outro filho, automaticamente, tá? Então, isso não é possível, eu vou falar de algumas situações aqui, isso não é possível, primeiro, porque a cláusula de reversão, ela tem como finalidade principal, a resolução é uma cláusula resolutória, uma condição resolutória daquela doação que foi efetuada, tá? Então, né? O donatário faleceu, o bem retorna ao patrimônio do doador. É uma condição resolutória, ela vai resolver aquela doação deixa de existir no mundo jurídico, o patrimônio retorna ao patrimônio do doador, ok? Aí, se esse doador falece antes do donatário, que é digamos assim, é o que se espera, especialmente no universo holding, a holding é formatada para que esse evento de fato ocorra e assim haja a efetiva extinção do usufruto com transmissão da propriedade plena para o donatário, tá? Se você tem esse evento na holding, ela seguiu o seu caminho normal, o seu trâmite normal. A holding é constituída para isso. Então, se o doador falece, a cláusula de reversão deixa de existir, ela perde a sua necessidade. Por quê? Porque ela existe no mundo jurídico para prever uma resolução de uma doação que foi realizada, caso o donatário faleça antes do doador. Se o doador faleceu antes, não há que se aplicar aí mais uma cláusula de reversão, ainda mais em se tratando de benefício de terceiro, que aí não é possível nem sobrevivendo o doador. Entenderam o que eu quis trazer aqui? Então, isso não seria possível. Gente, pesquisando, eu pesquiso muito sobre tudo isso, né? Porque também estou fazendo o curso, estou com holdings em tramitação, aí estou com holdings sendo desenvolvidas, né, dentro do meu escritório de advocacia. Então, são dúvidas que também são dos clientes, tá? Os clientes também trazem muito, então é algo que faz parte do meu dia a dia procurar isso, né? Assuntos sobre isso, como é que os tribunais estão entendendo sobre, porque não adianta chegar aqui com um monte de teorias e o STJ dizer, olha, doutora, é muito bacana a sua teoria, legal, tal, mas a gente entende de outra forma. De nada adianta. Né? Eu sou muito adepta dessa linha, gente. A gente não pode
inovar e trazer teorias mirabolantes como patrimônio e a família do cliente, tá? Então, o ambiente não é esse. Para a gente trazer uma tese nova, algo muito inovador, o ambiente é acadêmico, na minha modesta opinião. Faz lá um mestrado e defende sua tese, faz lá um doutorado, defende a sua tese, publica um livro em cima disso e vamos ver aí se os tribunais adotam essa possibilidade. Mas aqui, no dia a dia, na luta, na batalha, na guerra, aqui, no trabalho diário, a gente tem que ser conservador, tem que ser consciente, responsável, ético e trazer para o cliente algo mais voltado para a jurisprudência dos tribunais, para a gente não colocar o cliente em mais lençóis, ok? Mas vamos lá, volta. Vocês vão encontrar aí algumas decisões, eu não vou dizer nem jurisprudência, algumas decisões, tá? Que inclusive trazendo a possibilidade de aplicação de cláusula de reversão, desculpa, em favor de um terceiro, tá? Nossa, eu vou tossir. Deixa eu tomar água aqui. Olha a garganta. Cláusula de reversão em favor de terceiro, tá, gente? Mas são situações ímpares. Quando você vai olhar o caso concreto, são casos bem específicos de um donatário, por exemplo, que era solteiro, que não tinha filhos, que não tinha esposa, não tinha herdeiros necessários, e aí houve uma estipulação específica no contrato social, que ao final dessa aplicação de cláusula de reversão, desculpa, haveria aí o mesmo efeito final. Então, cuidado com essas decisões isoladas, tá? Principalmente em sede de tribunal de segunda instância, tá bom? Por quê? Porque tribunal de segunda instância, especialmente em sede de apelação, reanalisa a prova. Então, às vezes tem uma prova lá no processo que é muito específica do caso e que se aplica àquela situação, tá? Mas a gente sabe que em sede de instâncias extraordinárias, a gente tem STJ, STF, não existe mais a reanálise de prova, o que existe é a reanálise aí de disposições legais, e o entendimento do STJ que prevalece hoje é o de que não há a possibilidade de aplicação de cláusula de reversão em benefício de terceira pessoa, apenas em benefício do próprio doador. E em havendo o falecimento do doador, a cláusula de reversão deixa de existir, porque o objetivo dela é resolver uma doação que foi efetuada com o retorno daquele bem ou daquele patrimônio, daquele valor que foi doado ao patrimônio do doador. Se o doador já faleceu, a cláusula deixa de existir de plano. Ok, gente? Esse é o entendimento que prevalece nos tribunais superiores. Então, como eu disse, se você procurar, você vai encontrar essa possibilidade, mas em casos específicos, tá bom, gente? Em casos bem, digamos assim, peculiares, né, em que não havia prejuízo, inclusive, de terceiros, tá? E um ponto, gente, que eu acho interessante, que eu vi em algumas decisões, né? É uma decisão, inclusive, que tratava de uma possibilidade de reversão em favor dos irmãos, mas no falecimento aí do donatário, mas o doador estava vivo, tá? O doador estava vivo, mas ele previu aí uma reversão em favor dos irmãos. Mas esse donatário que faleceu, ele não tinha herdeiros necessários, né? Na verdade, ele só tinha os próprios colaterais, que eram os irmãos, né? E aí, por que isso, gente? Você pode dizer, Gleice, mas na cláusula de reversão, se esse donatário tiver filhos, na cláusula de reversão clássica, digamos assim, de qualquer forma, essa cota vai voltar para o doador originário, no caso, o pai desse donatário, avô dos filhos dele, né? Gente, mas uma coisa é o patrimônio voltar para o doador. Outra coisa é esse patrimônio e ser destinado a um terceiro em um flagrante prejuízo de direitos sucessórios de filhos e cônjuges desse donatário. Entende? Então, por exemplo, aquele donatário era casado, e aí, pelo regime de bens dele, eu não vou adentrar aqui, porque senão, às 5 da tarde, a gente está aqui analisando implicações de regime de bens, tá? Mas digamos aqui que o cônjuge, ele tem o direito sucessório e os filhos também têm o direito sucessório naquelas cotas que foram doadas, exemplo, tá? Então, a reversão, ela vai trazer o bem de volta para o doador, tá? Isso é possível, é lícito, o STJ não vai, os tribunais não vão aí desconsiderar essa cláusula nesse caso, tá? Por quê? Porque é um ato de liberalidade do doador na hora da doação. Mas na hora que você prevê isso em nome de terceiras pessoas, você está predestinando o patrimônio para alguém diverso do próprio doador, em prejuízo flagrante de quem?
dos herdeiros necessários desse donatário, tá? Então, é por isso que eu estou dizendo, cuidado em fazer essas afirmações muito rápidas, muito, né, de bate-pronto. Ah, não, tem jurisprudência. Não, não tem jurisprudência. Jurisprudência dominante aqui não pode, tá? E tem decisões isoladas, prevendo essa possibilidade em casos pontuais. Tá bom, gente? Então, não é possível hoje, pela lei, pelo entendimento dominante, cláusula de reversão em benefício de terceira pessoa. Ok, meus amigos? Muitíssimo obrigada, era esse o objeto desse vídeo. Se você tem interesse em saber mais sobre o curso Road Familiar do Zero e você está vendo esse vídeo depois do dia 6 de abril, então você dá uma olhadinha aqui, tem o link da página do curso com todas as informações. Se você está assistindo antes do dia 6, fica ligado, porque dia 6 a gente vai ter aí a abertura das inscrições da primeira turma, tá? Tem um vídeo aqui falando, trazendo todas as informações, ele está clipado aqui, tá? E a gente vai ter um bônus especialíssimo aí para a primeira turma com uma mentoria que vai ficar muito bacana, tá? Então, clica aí no vídeo para você ter mais informações, entra no grupo específico do WhatsApp, porque a gente vai ter aí uma primeira turma que vai ser muito, muito, muito bacana de você participar e que eu tenho certeza que vai contribuir muito para o seu desenvolvimento desse produto holding familiar no seu escritório, seja você contador ou advogado, ok? Então, meus amigos, muito obrigada, até nosso próximo vídeo.